Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Vamos nessa caminhada, vamos junto. Mais uma palavra, mais uma madrugada. Os dias estão se encurtando cada vez mais. O tempo está chegando, o tempo da nossa vitória. O tempo em que nós receberemos de Deus o melhor que Ele tem para nós. E vejamos, segundo aos Coríntios, no seu capítulo 13, no versículo 8, a palavra de Deus diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meu querido, minha querida, você vai ter que estar atento. Você vai ter que estar atenta. A verdade de Deus é a sua palavra. É aquela que saiu da boca do Altíssimo, aquela qual Ele tem compromisso e que faz a diferença na sua vida. Mas o inimigo, não se esqueça, temos um adversário que tenta derrubar. Não esqueça que um dia ele esteve na onde o Senhor está preparando para estarmos, no céu, no paraíso com o Senhor. Ele esteve lá e ele conhece a palavra do Senhor. E vejamos que ele tenta derrubar a Jesus Cristo, ele tenta derrubar os servos de Deus, aqueles que se colocaram a servir ao Senhor através da palavra. Então, meu querido, minha querida, não basta você ter a letra, você tem que ter o entendimento. Não basta você ter o entendimento. Você vai ter que ter comunhão, intimidade com Deus. Você vai ter que ter relacionamento diário com Deus. Se você quer perseverar. Se você quer, quando você estiver no deserto, passando por momentos difíceis, se você quer se manter de pé. Se você quer, verdadeiramente, chegar ao final e entrar na terra prometida, receber de Deus o melhor dele, que Ele tem para você, que é a salvação eterna, que é o receber um novo nome, quer receber um novo corpo glorioso, como o Senhor Jesus assim o recebeu, você vai ter que buscar. E essa busca é diária. Talvez você tenha buscado, mas não tenha buscado corretamente. Talvez a tua verdade não seja a verdade que saiu da boca de Deus. Então comece a avaliar, comece a examinar, comece a olhar a sua verdade, se é a verdade de Deus. E sendo a verdade de Deus, comece a ver se você tem colocado na sua plenitude, você tem a praticado. Veja, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E essa verdade é Jesus Cristo, o caminho que Deus nos deu para seguirmos, a luz que não deixa o homem errar, a luz que conduz os pés e os seus passos a caminhos verdadeiros, que vão te tirar do sofrimento ainda nessa terra, que vai você poder passar até por situações, mas você não vai ser angustiado, você não vai cair, você vai estar de pé, você não vai sofrer o dano, você não vai ser destruído, porque o próprio Deus é a sombra à tua direita, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, estará caminhando contigo. Então, meu querido, minha querida, que a verdade de Deus seja o caminho do teu coração. Que a verdade de Deus seja os desejos do teu coração. Que aquilo que o diabo tem te oferecido o banquete que ele tem colocado à sua frente, não seja capaz de te derrubar. Se você tiver a verdade de Deus, uma vida de comunhão, você vai permanecer e você vai prevalecer diante da investida do maligno. Vejamos também a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4. Vamos começar no versículo 1, a tentação de Jesus. Ele diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja, meu querido, minha querida, uma provação. Veja que quem conduziu o Senhor Jesus Cristo ao deserto foi o próprio Espírito Santo de Deus. Muitas vezes tem situações que se levantam, são provações na sua vida. Mas só que essas provações, a Escritura nos mostra que o Senhor Deus, ele não tenta ninguém. Veja que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Talvez o deserto que você esteja passando, meu querido, minha querida. O deserto não é para você chorar. O deserto não é para você ficar caído pelos cantos.
O deserto é para você avançar nele, na fidelidade à palavra de Deus. O deserto não é para você murmurar, porque se você murmurar, você vai passar mais tempo nele. No deserto você não pode deixar de ter comunhão, deixar de buscar a Deus, porque se você deixar, você vai passar mais tempo nele. O deserto não é para a tua destruição. O deserto te faz crescer espiritualmente. No deserto você tem condições de chegar mais perto de Deus. Mas como nós acabamos de ver, somente pela verdade, contra a verdade, somente pela verdade. Não deixe que as ofertas do diabo, não deixe que a palavra que ele tenta usar para te derrubar venha te contaminar. Não deixe que a letra da palavra venha te fazer pecar. Ele disse: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja que ele estava consagrado. Meu querido, minha querida, está passando por problema, está passando por situação difícil, se consagre a Deus. Se consagre para você não venha aceitar, para que você tenha visão espiritual, para saber o que é de Deus e o que não é. Você tenha visão espiritual, para que você não venha pecar e depois você venha perceber que você errou o alvo, que você errou o caminho. E aí o deserto vai ser maior para você. O tempo de deserto vai ser maior. Não permita se dobrar diante das coisas que o diabo vai te oferecer, que ele vai te tentar. Mas se você não estiver no ápice da tua comunhão com Deus, no ápice da tua intimidade com o Altíssimo, você vai estar tentado a cair, você vai ser tentado a cair. Você poderá dobrar seus joelhos e cair diante das ofertas do maligno. Então, meu querido, minha querida, Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para você voltar para a casa do Pai. Deus está te chamando, se você ainda não conhece a casa do Pai, para você conhecer. Deus está te chamando para você ser um templo do Espírito Santo de Deus verdadeiramente. Para você deixar de carregar um título de cristão, um título de evangélico sem ser. Para você deixar de ser uma mentira, para você ser uma verdade. Porque contra essa verdade, somente a verdade. Não seja uma mentira no mundo espiritual. Seja uma verdade de Deus. Seja aquele que resplandece, seja aquela que resplandece a luz de Cristo verdadeiramente. Seja um instrumento na mão do Altíssimo. Seja aquele que vai permanecer, mesmo passando no deserto, passando com problemas, passando com situações difíceis. Seja aquele que não se dobra às ofertas do maligno. Vejamos, continuando no versículo 4, ele diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O versículo 3 diz: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. É uma verdade, é a palavra de Deus, porque ele tinha o poder para assim o fazer, como assim o fez, fazer a multiplicação dos pães, fazer a multiplicação dos peixes. Ele tinha o poder, ele tinha fé. Mas o versículo 4 que nós acabamos de ver, ele, porém, respondendo, a resposta de Jesus. Jesus estava com os olhos espirituais abertos para não aceitar aquela verdade, que era uma verdade maligna, era uma luz que não vinha de Deus. O capeta estava usando, o diabo estava usando ali a palavra para tentar derrubar o Senhor. Por isso, meu querido, minha querida, ele já vinha de 40 dias de consagração. Consagre-se ao Senhor para que você não seja enganado, para que a luz que vai brilhar na sua frente, você achar que é de Deus e esteja te enganando. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você esteja preparado, que você esteja preparada para, na hora da tentação, você saber discernir entre o que vem de Deus e o que não vem, entre o bem e entre o mal. E para isso você vai ter que se consagrar. Não tem como ser um servo fiel de Deus se não tiver vida de joelho no chão. Se não tiver vida de consagração, vida de leitura da Bíblia, de conhecimento da palavra de Deus, de se encher do Espírito Santo de Deus, de fazer busca pela presença do Altíssimo. Tenha prazer, tenha alegria em buscar a Deus, meu querido, minha querida. Se você quer vencer, se você não quer ser enganado,
se você não quer chegar no meio da caminhada e seus joelhos caírem tremendo, quebrado, com medo, com receio, por ter aceitado uma obra maligna e ter sido enganado. Versículo 5 diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. É uma verdade? É uma verdade. É a Escritura? É a Escritura. E o diabo estava usando para tentar derrubar. Mas o Senhor Jesus disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu querido, minha querida, fica atenta, fica atento. Não engula qualquer alimento que você tenha encontrado pelo caminho. A Bíblia fala que apareceriam falsos deuses, falsos Jesus. Aqueles que se apresentariam como se fosse Jesus e enganaria muitos. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Nós já vimos isso lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra. Então não aceite nenhuma palavra contrária. Não aceite a letra, mas tenha o entendimento. Tenha os seus olhos espirituais abertos para que você não venha engolir nenhum alimento que vá te contaminar, que possa ser uma verdade falsa, que o diabo esteja distorcendo. O diabo, ele distorce a palavra de Deus. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo não é apenas um homem bonzinho que veio à terra. A palavra de Deus, Jesus Cristo, Salvador, aquele que remiu, aquele que transforma, aquele que tira do pecado. Não há outro sacrifício senão o sacrifício do Senhor Jesus. Então aquela doutrina, aquele caminho que tenta te mostrar que Jesus Cristo é apenas um homem bom, que ele veio à terra e que você vai ter que ser transformado, que você vai ter que morrer de novo, nascer de novo, para que você venha se aperfeiçoar. Meu querido, minha querida, é doutrina de Satanás. Não aceite isso no seu coração. É uma luz falsa. Mudaram a palavra de Deus. Lá em Hebreus nós podemos ver isso, que está determinado o homem morrer apenas uma vez e depois vem o juízo. Não se deixe enganar, meu querido, minha querida. Não permita que a luz falsa venha te conduzir, a doutrina falsa venha te conduzir em caminho de perdição. Onde está escrito que você tem que orar para santo? Onde está escrito que você tem que adorar Maria? Onde está escrito que você tem que fazer algum despacho para poder algum sacrifício para que você venha a ser salvo, para que você venha chegar mais perto de Deus? Não permita que doutrinas falsas, palavras falsas consigam te enganar. Estão pegando a palavra de Deus, estão distorcendo e conduzindo muita gente ao caminho da perdição. E as pessoas dizem: é a minha religião, eu não quero mudar. Ontem mesmo eu estava pregando para uma pessoa, e ela disse: essa religião, eu estou na religião que ela disse que estava na religião que a mãe dele eu tinha ensinado e que ele não sairia daquela religião. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a luz que brilhou no coração de Saulo, que era um homem totalmente perdido, e transformou a vida dele. E essa luz brilha também nos teus olhos. Ela brilha nos teus olhos para te fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para fazer você um instrumento do Altíssimo nessa terra. Esteja atento, esteja atenta, meu querido, minha querida. Esteja com o teu coração sensível para a hora da visitação do Altíssimo. Você tem o discernimento de Espírito. Prova o Espírito para saber se é o Espírito de Deus. Você vai ter que estar atento para que você já não seja enganado. O Senhor Jesus, ele se consagrou. Ele se preparou para que ele não fosse enganado, para que ele não fosse aceitar as obras desse mundo. E no versículo de número 8, está escrito: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe:
vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Veja que o diabo ele não desistia. Ele insistiu, ele fez várias ofertas, ele apresentou vários manjares para tentar derrubar o Altíssimo, o Filho de Deus que estava ali. Jesus Cristo, homem. Aquele que venceria para que o nosso pecado fosse tirado, aquele que seria sacrificado para que nós pudéssemos hoje viver o melhor de Deus. Mas ele estava atento, ele tinha o discernimento do Espírito e ele tinha a determinação no coração de obedecer a Deus Pai. Então, meu querido, minha querida, coloca dentro do teu coração a vontade, o querer, o desejo de não se contaminar. Coloque dentro do seu coração o compromisso de verdadeiramente seguir a Deus, de não aceitar nenhum manjar nessa terra. Se você é um homem casado, uma mulher casada, não aceite se quando vier uma terceira pessoa ou você ser tentado, fuja. Não aceite essa terceira pessoa entrar no casamento de vocês. Não aceite o suborno, a corrupção entrar no seu coração. Não deixe que a ganância te faça pecar. Não deixe que a ganância te tire da presença de Deus. Veja o que o diabo estava ofertando. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. E quantas pessoas têm sido tentadas, têm sido ofertadas a estas, as riquezas desse mundo, riquezas ilegais que ela não tem direito, e ela tem colocado a mão. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus diz que nada é oculto que não venha a ser revelado, nada é encoberto que não venha a ser sabido. O diabo ele te leva a uma situação e depois ela é exposta, que a própria palavra de Deus diz que não vai ficar em oculto. Ele leva o homem a adulterar, a mulher a adulterar, leva os jovens a se envolver com homossexualismo, com lesbianismo, com drogas, leva a se envolver na criminalidade, leva a pessoa a se envolver na corrupção, na ganância, colocar a mão naquilo que não é dela, e depois tudo é exposto. E aí vem a bomba, aí vem a vergonha, aí vem a destruição, aí vem a cadeia, aí vem o divórcio, aí vem a destruição familiar, aí vem a dor e o desespero dentro de uma família. Meu querido, minha querida, João 10:10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então esteja atento, para que a luz do mundo não venha te contaminar, não venha te enganar. Não, esteja atento, porque Jesus Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Por mais situação difícil que você passe, por mais problemas que tentam se levantar na sua vida, saiba que nós temos um adversário. E esses problemas não vêm de Deus. Deus não tenta ninguém. Mas Deus te dá poder para pisar escorpião e serpente. Lucas 10:19. Deus te dá poder para pisar escorpião e serpente. Toda a força do inimigo, nada te causará dano algum. Assuma o poder de Deus. Repreenda o diabo. Amarre esse demônio. Saiba que você tem poder sim. Saiba que no momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que você o tem verdadeiramente como luz da sua vida, você tem poder contra as obras do mal. Não permita que as obras do maligno venham te conduzir ao caminho da perdição, venham te jogar por terra, venham te prostrar. Só prostre, meu querido, minha querida, diante do Deus Altíssimo. Nós não temos que dobrar nossos joelhos em nada senão ao nosso Pai Todo-Poderoso. Nós não temos que nos humilhar diante das obras desse mundo. A única humilhação que nós temos que chegar diante de Deus e nos humilhar é diante do nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, magnífico, porque Ele é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos amou e nos ama de tal forma que nem mesmo nós podemos entender. Não permita que nenhuma obra das trevas te contamine e te destrua. E continuando no versículo 11, disse: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois das tentações, o inimigo se apartou. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, não aceite o pecado, não aceite a obra das trevas. Tenha uma vida de consagração para que os seus olhos espirituais estejam abertos, para que você tenha discernimento do Espírito, para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Talvez aquilo ali pode parecer muito bom, talvez o inimigo está usando a palavra, não, mas isso é de Deus. A palavra está escrita, mas a palavra foi distorcida
você não está em comunhão, você não jejua, você não ora, você não lê a Escritura Sagrada, você não congrega mais, você não faz parte do povo de Deus, você tem o título de que faz parte, que é filho de Deus, mas você não é mais filho de Deus porque você se apartou. Você está vivendo numa mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E aí você é enganado. Aí o diabo te passa a perna e te derruba. E aí você vai se lamentar. Mas o que houve? Você mesmo não vai saber por quê. Te faltou comunhão com Deus. Te faltou a buscar a Deus dia após dia. Te faltou praticar lá Josué capítulo 1, versículo 8. Buscar a palavra de dia e de noite para que você venha fazer tudo segundo ela venha te orientar. Meu querido, minha querida, a luz de Deus está te chamando. A luz de Deus está brilhando nos seus olhos nessa madrugada. E que madrugada gostosa, na presença da palavra. Que madrugada gostosa, sentindo o mover do Espírito Santo de Deus. Se envolva com esse Espírito, meu querido, minha querida. Se envolva que até a alegria do seu coração vai ser diferente. Se envolva porque a alegria dos seus pensamentos, da sua alma vai ser diferente. O diabo vai tentar, mas não vai conseguir te vencer. Não vai conseguir te derrubar. Porque a luz de Deus vai ser o teu sustentáculo. A luz de Deus vai te conduzir nessa terra. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois do deserto, meu querido, minha querida, vem os anjos para te servir. Depois da provação, as coisas de Deus começam a se manifestar, o milagre de Deus começa a se manifestar. Então prove que você verdadeiramente é de Deus. Prove verdadeiramente que você não se corrompe com as obras desse mundo. Prove verdadeiramente que você é filho e amigo de Deus. O Senhor está te chamando. O Senhor está te dando toda a direção. Senhor, meu Deus e Pai querido. Seu Deus, Deus de glória, Deus de poder. Que lindo, que maravilhoso é receber a Tua palavra, a Tua direção. É sentir o mover do Teu Santo Espírito, é sentir a alegria do Espírito Santo do Senhor. Ó Senhor, tenha a Tua liberdade na minha vida e no meu ministério. Tenha a Tua liberdade, meu Deus, na vida desse povo, o qual eu chamo de filhos espirituais. Pessoas que têm me acompanhado nas redes sociais. Pessoas que entraram no meu coração com amor. O Senhor Espírito Santo me levou a amar a cada uma delas e a interceder cada madrugada, a apresentar cada uma delas, cada madrugada diante de Ti. Ó Pai de glória, de poder, muito obrigado. Muito obrigado por o Senhor se importar conosco. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, pelos Seus ensinamentos, pelo mover do Teu Santo Espírito, não deixando nós errarmos o caminho. Meu Deus, visita nessa madrugada o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Ao levantar na madrugada, pela manhã, meu Deus, após essa madrugada, que a alegria do Espírito Santo do Senhor venha envolver essa vida, essa pessoa. Que as escamas dos olhos dela caiam. Que o coração duro de pedra seja transformado num coração de carne com os seus ensinamentos. Pois eu creio no poder da oração e eu clamo a Ti por essas vidas para que elas não sejam destruídas. Perdoa seus erros, perdoa suas falhas. Que a luz do Senhor brilhe nesses olhos. Pai, não apenas nos olhos naturais, mas que esses olhos espirituais sejam abertos. E que essa pessoa saiba discernir entre o bem e o mal. Ela saiba saber o que vem de Ti e o que não vem. Não permita que ela continue sendo enganada. Não permita que essa pessoa continue andando na doutrina dos seus pais, no costume da sua família, porque veio de ensinamentos. Meu Pai, a palavra do Senhor diz: ensinar a criança o caminho que ela tem que andar, quando ela crescer ela não vai se desviar. Então eu te clamo e eu te peço, Senhor, alcança esse meu filho espiritual, alcança essa minha filha espiritual. Não permita que ela continue sofrendo nessa terra, comendo pão de dois, mas que os olhos espirituais dela se abram e ela venha te conhecer, ela venha, meu Deus, se dobrar diante de Ti. Grandes coisas tem feito o Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, que os olhos espirituais sejam abertos para que reconheçamos a Tua grandeza, o Teu poder. Que não é pelas nossas forças, não é pelo nosso entendimento humano,
mas é sim pelo entendimento da sua palavra, é sim pelo conhecimento, é sim, meu Deus, pela comunhão e intimidade com o Senhor, que não venhamos errar, que não vamos errar, que não vamos cair, que vamos perseverar, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Deus de glória e de poder, mas tantas vidas estão presas em cativeiro das drogas, do adultério, da fornicação, da corrupção. Estão aceitando ou aceitaram, ou estão tentados a aceitar o manjar que o diabo tenha colocado, o prato, a mesa que o diabo tem apresentado, tem colocado diante dessas pessoas. Meu Deus, que os olhos espirituais delas se abram, o coração delas esteja sensível ao mover do Teu Santo Espírito. Meu Deus, que os pensamentos delas sejam pensamentos de luz e não de trevas. Tudo que é bom, puro, santo, honesto, verdadeiro, de boa fama, esteja nesse pensamento, nessa mente, tendo um louvor e adoração ao Senhor. Deus santo, Deus maravilhoso, eu venho requerer cada uma dessas vidas de meus filhos espirituais diante de Ti. Pessoas que de alguma forma um dia eu levei a Tua palavra, pessoas que são da minha parentela, da minha casa, da minha família, pessoas que me acompanham nas redes sociais. Pai, eu venho requerê-las diante de Ti. Meu Pai, apresentando cada uma delas, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço, elas pertencem ao Senhor e elas não podem mais ficar nesse cativeiro. Alcança esse coração, meu Pai. Alcança esses pensamentos. Tira, meu Deus, da mentira da morte. Tira, meu Deus, da luz das trevas. Luz das trevas, porque está escrito que o diabo ele pode se manifestar como anjo de luz. E com a luz do Senhor, a letra, ele tentou derrubar o Senhor Jesus no deserto. Mas o Senhor Filho de Deus, Jesus homem, estava consagrado. Ele se preparou para passar pelo deserto. E ele venceu, para que nós hoje vencêssemos também. Meu Pai, que essa força de Deus, esse entendimento, essa luz, a luz do Altíssimo, esteja nos nossos olhos, no nosso coração, para que nós não venhamos errar o caminho, para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos chegar o dia de nos apresentarmos diante de Ti e sermos aprovados, de sermos chamados amigos de Deus, filhos de Deus. Deus Santo, não permita que o nosso povo seja destruído, não permita que o nosso povo continue nesses caminhos de treva, sendo enganados, vivendo em prisões espirituais, em cadeias. Que essas obras das trevas, meu Deus, venham cair por terra. Que esses desejos mundanos no coração do povo venham sair. Que essa ganância, meu Deus, saia do coração do nosso povo. Deus de glória e de poder, eu me levanto no teu poder de Lucas 10:19. Eu repreendo agora todo espírito de feitiçaria, de macumbaria, todo despacho arriado, demônio que entrou através de uma comida consagrada, demônio que está prendendo essa vida na corrupção, demônio que está prendendo essa vida no adultério, na fornicação, demônio que entrou através de um despacho arriado, de uma obra de bruxaria, que está levando essa pessoa a ter um câncer, uma doença terminal, que está levando essa pessoa, está prendendo essa pessoa na angústia, na mágoa, no sentimento de vingança, demônio que se levantou para prender essa pessoa, conduzindo no caminho do inferno. Eu paraliso agora as tuas obras, eu quebro as tuas forças, digo, demônio, sai da vida dela. Diabo, sai da vida dela agora. A ordem foi dada e você não vai permanecer. Sai adultério, sai vida de mentira, sai toda a mentira das trevas, sai agora, bate em retirada. Sai você que entrou com essa doença, com essa pneumonia, você que está colocando essa pneumonia, você que colocou essa meningite. Eu paraliso essas obras, eu quebro essas forças, eu digo, sai. Pelas feridas de Jesus essa pessoa foi sarada. Os seus rins foram sarados, o seu coração foi sarado, pelas feridas de Jesus, esses olhos foram sarados, essa mente foi sarada, cai por terra, chamado mal do Alzheimer, demônio que está colocando essa doença na mente, apagando a mente dessa pessoa, vai saindo agora, vai batendo em retirada, a ordem foi dada e você não vai ficar nessa vida, cai por terra, sai todo tipo de contenda, de inimizade, de desavença, demônio que levantou para dividir essa família,
demônio que entrou no meio dessa casa, desse quintal, que faz só haja briga, desavença e contendas, que levantou o coração dessa pessoa com ganância, faz que essas heranças não sejam divididas honestamente, vai batendo em retirada e vai saindo agora, a ordem foi dada e você não vai permanecer, cai por terra agora, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e demônio, eu estou te amarrando, eu quebro agora as tuas forças, digo, sai dessa casa, sai dessa família, sai desse bairro, demônio que entrou colocando, envolvendo esse jovem nos vícios das drogas, envolvendo esse jovem no homossexualismo, no lesbianismo, eu paraliso as tuas obras agora e eu quebro as tuas forças, digo, sai desse bairro, sai dessa atuação desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, a ordem foi dada e você não vai permanecer, vai batendo em retirada agora, vai pegando tudo que é teu e vai embora, todo o mal, todas as obras das trevas, todo o principado, potestade, horte espiritual da maldade, demônio que está prendendo essa vida nesse cativeiro da morte, que está enganando ela, que faz com que essa pessoa se dobre diante de imagem, que faz com que ela ore, levante oração para anjos e santos. Eu te amarro agora, demônio, sai engano, sai mentira, sai toda tribulação do diabo na mente dessa pessoa, vai saindo agora todo o mal, todas as obras das trevas, em nome de Jesus, eu amarro, eu paraliso, eu quebro essas forças e eu determino, sai dessa vida, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor Deus de glória, Deus santo e de poder, graças eu lhe rendo, Pai, que a luz do Senhor venha se manifestar no coração, nos olhos espirituais dessa pessoa, que ela não seja mais enganada, que o nome do Senhor seja glorificado, nessa família, nessa casa, na vida desse marido, dessa esposa, na vida desses filhos, Pai, no meio dessa parentela, desses tios, primos, irmãos, que a luz do Senhor venha brilhar e que a graça do Senhor venha os envolver. Muito obrigado, Pai, pois eu creio no poder da oração. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, e amém, graças a Deus. Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus de Gutenberg, eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essas mensagens através do WhatsApp, código internacional 55 DDD 21, telefone 9869-38898, ou pelo canal do YouTube PR Gutenberg Melo, canal de oração. Fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.